O Espelho e a Verdade, a jornada de Eduardo Costa além dos palcos. Em 2024, os fãs de um conhecido cantor sertanejo, Eduardo Costa, foram surpreendidos. Não foi com uma nova música ou um anúncio de show, mas com algo muito mais pessoal e visível. A imagem dele completamente careca, um visual inesperado para quem sempre exibiu uma cabeleira farta. Essa mudança repentina gerou muitos questionamentos, e a verdade por trás dela era mais complexa do que parecia. Eduardo, aos 46 anos na época, decidiu abrir o jogo. Ele revelou que não era apenas uma escolha estética, mas sim o resultado de uma batalha silenciosa contra a queda capilar severa. E o motivo, ele explicou, estava diretamente ligado a uma fase de sua vida, o uso de anabolizantes no passado. Você já imaginou o impacto de uma revelação como essa para uma figura pública? A coragem de expor uma vulnerabilidade, especialmente quando ela envolve escolhas pessoais que podem ser julgadas. A matéria sobre o caso, com a explicação do Dr. Neto Broggi, lançou luz sobre essa relação. O médico nutrólogo detalhou que os anabolizantes, como a testosterona exógena ou chandrolona e estanozolol, podem amplificar a produção de DHT, dihidrotestosterona, no corpo. Essa substância é uma das grandes vilãs para quem tem predisposição genética à alopecia androgenética, a calvície comum. A DHT age nos folículos capilares, fazendo com que eles encolham, atrofiem, e os fios se tornem cada vez mais finos, até caírem de vez. Mas a história de Eduardo não era apenas sobre anabolizantes. Ele próprio adicionou camadas a essa complexidade. Mencionou o estresse intenso durante a pandemia e a perda natural dos fios com a idade como fatores que contribuíram para o quadro. Além disso, ele chegou a citar efeitos da vacina, embora o consenso médico e a explicação principal da matéria se concentrem nos outros elementos já conhecidos pela ciência. Isso nos mostra como a queda capilar é, de fato, um fenômeno multifatorial, onde estresse, privação de sono, má alimentação e carências nutricionais também desempenham um papel crucial. O que teria levado Eduardo a fazer uso dessas substâncias? Qual era o ideal de corpo que ele buscava alcançar, a ponto de arriscar a saúde capilar? E como ele se sentia ao ver o resultado inesperado dessa busca no espelho? Diante do problema, Eduardo Costa optou por uma das soluções mais conhecidas e eficazes, o transplante capilar. Ele compartilhou abertamente os detalhes do pós-operatório, que não foi fácil. Relatou a necessidade de dormir praticamente sentado e a incômoda coceira durante a fase de cicatrização. A decisão de aparecer careca em shows, sem se preocupar em esconder o processo, foi um ato de transparência, afirmando que sua principal preocupação é a música e a interação com o público, e que não se importa com as críticas. Ele até brincou que a ideia de cuidar do visual foi para agradar a esposa, Mariana Polastrelli. Essa jornada de Eduardo Costa nos faz refletir sobre a busca pela perfeição estética, os riscos que se assume e a resiliência para lidar com as consequências. O que é mais valioso? A imagem que projetamos ou a nossa saúde integral? E como o corpo, de maneiras misteriosas, acaba nos dando sinais claros sobre os limites que não devemos ultrapassar. A história de Eduardo Costa, e a verdade por trás de sua transformação capilar, é um lembrete vívido de que cada escolha tem um preço, e que o corpo sempre encontra uma forma de nos contar sua verdade. Fontes. Continue. O Espelho e a Verdade, a jornada de Eduardo Costa além dos palcos, a recuperação e os novos horizontes. A decisão de Eduardo Costa de se submeter a um transplante capilar não foi apenas uma medida estética, foi um passo em sua jornada de aceitação e recuperação. O procedimento, que ele detalhou ter sido desafiador nos primeiros dias, exigindo que dormisse praticamente sentado e lidando com a coceira intensa da cicatrização, marcou o início de uma nova fase. A aparição pública, com o couro cabeludo visivelmente raspado, tornou-se um ato de transparência que, surpreendentemente, foi recebido com mais apoio do que críticas. A abertura de Eduardo sobre o uso de anabolizantes e os impactos em sua saúde capilar ressoa com a experiência de muitas pessoas que buscam atalhos para a perfeição física. A revelação de que fatores como o estresse da pandemia e a predisposição genética também contribuíram para a queda capilar reforça a complexidade desse problema.
O Dr. Neto Broglie e a ciência nos lembram que a calvície é raramente causada por uma única razão, é um mosaico de elementos que se somam. Você já conheceu alguém que se arrependeu de escolhas feitas na busca por um ideal de beleza? Como você acha que a sociedade poderia apoiar mais a saúde e o bem-estar em vez de focar apenas na aparência? Com o tempo, o cabelo transplantado de Eduardo começou a crescer. Aquele visual de careca que surpreendeu os fãs deu lugar a fios novos, mais densos, que gradualmente restauraram a aparência que ele desejava. Essa recuperação não foi instantânea, mas gradual, exigindo paciência e cuidado. A jornada de Eduardo Costa nos lembra que a saúde capilar é um reflexo da saúde geral do organismo. Uma alimentação equilibrada, um bom controle hormonal e a prática regular de atividade física são fundamentais. Para quem enfrenta a queda, existem diversas alternativas de tratamento, como a finasterida, o minoxidil, o microagulhamento e a suplementação específica, conforme o especialista apontou. A escolha do melhor caminho, no entanto, deve ser feita com acompanhamento médico, considerando o grau da calvície, a idade e o histórico clínico. Qual é a parte mais surpreendente da história de Eduardo Costa para você? A transparência dele, a complexidade da queda capilar ou o processo de recuperação? A história de Eduardo Costa, que começou com a busca por um corpo ideal e o uso de anabolizantes, transformou-se em uma narrativa de autoconhecimento, superação e transparência. O que ele aprendeu com essa experiência? E como essa jornada pessoal o impactou para além do aspecto físico? O espelho e a verdade, a jornada de Eduardo Costa além dos palcos, novos olhares e reflexões. A recuperação de Eduardo Costa após o transplante capilar não foi apenas física, foi também um processo de reconstrução de sua imagem e de sua narrativa pessoal. O cabelo que começou a crescer, mais forte e denso, simbolizava para ele não só a superação de um problema estético, mas também o aprendizado sobre os limites do corpo e as consequências de certas escolhas. Ele não buscou esconder o que aconteceu, pelo contrário, usou sua própria experiência para falar abertamente sobre o assunto. Essa transparência de Eduardo, de discutir o uso de anabolizantes e seus efeitos colaterais visíveis, como a queda capilar severa, abriu uma discussão importante. Quantas pessoas, buscando um corpo ideal ou a performance desejada, acabam negligenciando a saúde a longo prazo? A história dele serve como um lembrete vívido de que as escolhas feitas em nome da estética podem ter um custo alto e inesperado. A menção do Dr. Neto Broglie sobre a relação entre a DHT, os anabolizantes e a alopecia androgenética ganhou um rosto e uma história que muitos puderam ver e entender. O que você acha que motiva as pessoas a assumirem riscos com a própria saúde em busca de um padrão de beleza específico? E como a experiência de uma figura pública pode influenciar essa percepção? Com o tempo, Eduardo Costa passou a adotar um visual mais natural, menos preocupado com a imagem de careca que havia assumido temporariamente. Sua prioridade, como ele mesmo enfatizou, sempre foi sua música e a conexão com seus fãs, e não a perfeição estética imposta por padrões externos. Isso reforça a ideia de que a verdadeira confiança vem de dentro, e que a aceitação de si mesmo é um passo fundamental em qualquer jornada de recuperação. A história dele também nos lembra da importância de abordagens multifatoriais para a saúde, especialmente para a saúde capilar. O estresse crônico, a má alimentação, a privação de sono, todos esses elementos, somados a fatores genéticos ou ao uso de substâncias, podem impactar a qualidade e a quantidade dos fios. A busca por soluções, como o transplante capilar, a finasterida, o minoxidil ou a suplementação, deve ser sempre guiada por profissionais que entendam a complexidade do organismo. A jornada de Eduardo Costa, de um problema de saúde capilar complexo, passando por um tratamento e uma recuperação pública, serve como um poderoso exemplo de como enfrentar as consequências das escolhas passadas. Ele transformou um desafio pessoal em uma plataforma para discutir um tema relevante, incentivando a reflexão sobre o bem-estar integral e os perigos de atalhos sem acompanhamento profissional. O espelho e a verdade, a jornada de Eduardo Costa além dos palcos, um legado de consciência. A história de Eduardo Costa transcendeu a esfera pessoal, tornando-se um estudo de caso sobre a busca por um ideal de beleza e os perigos dos atalhos.
Sua transparência ao abordar a queda capilar e sua ligação com o uso de anabolizantes, além do estresse e da predisposição genética, abriu um diálogo crucial sobre a saúde integral. O fato de uma figura pública ter se submetido a um transplante capilar e compartilhado abertamente os desafios do pós-operatório, bem como as razões por trás de sua condição, serviu como um alerta. A narrativa de Eduardo reforça as explicações do Dr. Neto Broggi sobre a complexidade da calvície e a importância de uma abordagem multifatorial, que considera não apenas a genética e o uso de substâncias, mas também o estilo de vida, a alimentação e o bem-estar emocional. Essa experiência de Eduardo Costa, que começou com uma busca estética e culminou em uma reflexão profunda sobre os limites do corpo, deixa um legado. Ela destaca a necessidade de informação clara e acompanhamento profissional em qualquer jornada de transformação física. No fim das contas, a verdadeira beleza reside na saúde e na autenticidade. A história de Eduardo Costa e a jornada de seu cabelo chega ao fim, mas suas lições permanecem. Obrigado, por acompanhar a história de Eduardo Costa. Se você gostou da forma como exploramos essa jornada e os mistérios da queda capilar, deixe seu curtir, like. Isso me ajuda a saber que o conteúdo está sendo útil e interessante para você.